Olá a todos, começando o programa 100 Ponto, podcast, MesaCast, como quiserem chamar. Eu sou Guilherme Oliveira, sou jornalista e aqui ao meu lado, Ciro Ferreira, músico e sociólogo. Prazer em entrevistar hoje, conversar com o Thiago Ferraz, líder idealizador da banda Rock de Galpão, e com a Bruna Martello, uma produtora cultural da cidade de Porto Alegre, da Cidade Baixa, ativista da cultura da nossa cidade. Então, pessoal, a nossa ideia hoje do programa é abordar uma questão bem pertinente aí que está nas notícias, que é a questão da fake news, né? Notícias falsas, a mentira. A nossa ideia do programa é não fazer uma abordagem talvez tão técnica, mas também técnica, mas também abordar questões conceituais, filosóficas, sociológicas, né, Ciro? E, antes de tudo, eu acho que é importante a gente também se conhecer, porque muitas pessoas talvez estejam nos vendo pela primeira vez, afinal, esse é o nosso programa de estreia, né? Então, a gente está muito honrado de ter vocês aqui nessa estreia. E, Bruna, nessa questão de apresentação, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão da produtora Guernica, né? A gente já conhecia o bar, acho que muitas pessoas de Porto Alegre frequentam o Guernica ali na Travessa dos Venezianos, é um espaço de resistência, um espaço cultural que valoriza os trabalhadores da música, né? Mas agora também tem essa questão da produtora. Que história é essa? Tá. Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, né? Tendo esse espaço para poder falar de um trabalho que me é muito querido, né? Eu sou advogada, fiz essa transição para produção, né? E como dona de um bar, e como diz o Ciro, e eu nem sei se eu mereço, uma ativista cultural da Merece. cidade. Querido. Enfim, a produtora do Guernica, ela vem com o intuito, né? O nosso bar, para quem não conhece, ele é um bar bem pequeno na Cidade Baixa, mas que tem como intuito dar espaço para artistas independentes em Porto Alegre, né? De certa forma, também motivar e buscar pessoas que querem cantar autoral, né? E sem um estilo específico, mas basicamente isso, assim. E a produtora é uma forma de ampliar isso. A produtora Guernica, que é nova, ela tem o intuito de profissionalizar isso para outros espaços, para que a gente não fique, então, só dentro do bar, que vai seguir existindo, é a nossa essência, mas também fazer eventos maiores, quem sabe aí com a Rock de Galpão. Já é. Que, inclusive, o Thiago já foi convidado para estar no bar, no Guernica, né? Então, enfim, é isso. É um projeto muito novo, que está ainda galgando espaço. Então, basicamente é isso. Obrigada, Guilherme, por poder falar desse assunto. Maravilha. E nessa apresentação que a gente está, nesse início de programa, nessa estreia, né? Então, a Bruna acaba de apresentar um pouco sobre a produtora Guernica, né? Thiago, também te apresentando. Esse espaço aqui, esse podcast, a ideia é que ele também seja um espaço de articulação, né, de encontros. E quando a gente olha para o Rock de Galpão, a gente sempre pensa um projeto muito grande. Assim, a gente pensa Araújo Viana. Eu estive no show do Rock de Galpão muito legal em Torres, numa apresentação que teve lá, acho que o Ernesto Fagundes, inclusive, estava junto. E esse projeto, Rock de Galpão, ele também pode estar em espaço como Guernica. Como é que é também essa relação com a cidade, com o bairro, com um espaço como esse na Travessa dos Venezianos? Bom, boa tarde. Então, vou me apresentar aqui. Eu sou Thiago Ferraz, sou produtor também, sou compositor, sou cantor, sou um arteiro de primeira, a vida inteira tentando fazer com que a arte chegue aos ouvidos e que faça bem. E é claro, é uma coisa lógica, para quem trabalha com arte, todo espaço de arte é bem-vindo e a gente tem que ajudar a fortalecer para que eles tenham possibilidade de movimentação de vários artistas engajados para se fortalecerem, porque eu acredito que todo artista, ainda mais nos dias de hoje, ele é independente. Ele é cada vez mais independente. E isso às vezes é bom e às vezes é um tormento. Mas quando a gente escolhe do que gosta, a gente faz porque tem que fazer. Thiago, olha só.
A gente está com uma discussão agora rolando aí na Câmara dos Deputados sobre um projeto de lei que traça um marco regulatório sobre a responsabilidade das empresas que veiculam conteúdo jornalístico, conteúdo criativo aí pelo mundo virtual, pelo mundo digital. Nós, né, nos conhecemos pelo universo da arte e temos uma série de pautas em comum. E eu, volta e meia, me preocupo assim, cara. Sabe quando a gente faz uma publicação qualquer? Ou outras pessoas fazem uma publicação qualquer e marcam ali uma coisa nossa e veiculam a nossa música ali. Quando tu faz um history do Instagram, Sim. no Facebook, bota um history ali. E tu fica pensando, minha música tá rodando. Agora, a plata pro artista, ela quase nunca pinga, né? Como é que tu vê isso, cara? E como é que anda isso pra ti? Em termos de direitos autorais e retorno. Porque isso é uma das coisas que esse PL tenta colocar também pra nós. Ele entrou aí entrou no imaginário, né? Caiu pro pessoal como a PL das fake news. Mas não é só a PL das fake news. É um marco regulatório que vem sendo definido sobre a responsabilidade geral do mundo virtual das empresas que veiculam conteúdo digital, né? Conteúdo digital que quem produz somos nós, jornalistas, artistas, Sim. né? Produtores culturais. Como é que tá essa questão para ti? Cara, eu vejo assim, ó, é que esse lance ele é tão antigo, na real, né? Agora ele só mudou o formato, mas a função é a mesma, né? A gente sempre, a gente nunca entendeu como é que funciona para a gente receber o que a gente produz, né? Desde sempre. E agora ficou mais complicado ainda, porque, primeiro, se alguém posta alguma coisa lá, comendo um churrasco e coloca lá a música do Rock de Galpão, né? Que tá lá, que foi que subiram através do Spotify, né? E que o movimento de grana ali é muito, muito pequenininho e tu não sabe a forma. Muito pequenininho para nós, Thiago, desculpa te interromper, é muito pequenininho para nós, para essa gente aí que veicula o nosso conteúdo, esse movimento financeiro é grande, essa gente ganha dinheiro nas nossas costas. Eu tô tentando te dizer assim, do princípio, né? Falando Claro. daqui para chegar lá onde tu quer. Então, essa música que subiu no Spotify, que foi pela produtora da válvula de escape, que tu tem que ter, sei lá, 4 milhões de views para te ganhar R$1, $1, alguma coisa assim, né? Esse movimento a gente não entende, né? Todo mundo vai usando, né? Vai somando para nós, mas a grana não acontece, porque tem eu acho que é privado isso, né? Esse contrato, esse acordo, né? Onde tu não sabe o que acontece, como tu não sabia antes, como tu nunca soube, né? O artista sempre se ferra nessa hora. Então, além de estar produzindo e estar ganhando mal, tu fica com essa dor aí, né? Porra, tá acontecendo, mas eu não tô vendo a grana entrar. Então, eu não sei, eu acho muito fantasma isso, sabe? Thiago, a questão fantasmagórica, né? Eu não considero isso fake news, tá? Isso não é fake news, isso é a realidade mesmo. A gente é explorado do começo ao fim, até... Pelas empresas que produzem conteúdo digital. Sim. É isso, né? Sim. Nós terminamos ficando refém delas, como dizia o grande filósofo da música regional, Mano Lima, né? De que me adianta eu viver de Campo Limpo se a gravadora fica com todo o dinheiro, né? Hoje em dia o Spotify fica com todo o dinheiro, o YouTube fica com todo o dinheiro, e para nós, né, fica alguma coisa. É uma conta que tu não sabe, na real, assim, tá, mas me mostra que as regras... E as regras não existem, e hoje o que está sendo proposto é que a democracia paute essas regras, Guilherme. Pois é, e nesse sentido também queria escutar a Bruna. Acho que a gente é mais ou menos da mesma geração e a gente já nasce nessa democratização da internet, né? Que é um mundo de possibilidades também, né? A gente, muitas vezes, sem enxergar pela perspectiva, é um termo ruim de usar, né? Mas do senso comum, das pessoas no geral,
quem é contra essa PL está vencendo a batalha, né? Porque o que está posto é o seguinte, a internet vai ser limitada, então tu que quer divulgar o teu conteúdo vai ser censurado. E a gente sabe que, por exemplo, espaços como Guernica, a produtora Guernica, também consegue potencializar a sua mensagem através das redes sociais e furar um bloqueio que antes existia, que era da grande mídia, que se tu não pagasse, tu não tinha aquela divulgação, né? Então, como é que tu vê também essa questão, né, Bruna? Tu, como produtora cultural, da potência que é a internet e, ao mesmo tempo, essa proposta que muitos leem como uma limitação da divulgação de conteúdo. Sim. Eu não li o projeto de lei, eu não consigo dizer para vocês o que eu concordo e o que eu não concordo em relação a ele, né, especificamente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida sobre o quanto é importante a regulamentação, né, desses espaços midiáticos, enfim. Porque hoje em dia é o local onde as pessoas são tanto ouvintes quanto defensores das suas ideias, é onde tu se informa, é onde tu tem voz, né? Então, eu acho que a regulamentação é mais que necessária, e até porque e aí eu já tô, não só respondendo a tua pergunta, mas também pensando no que o Thiago falou, né? Por exemplo, questão YouTube, enfim, a gente não pode esperar que eles façam a regulamentação, né? Não podemos esperar que seja um espaço que eles, que são as pessoas que ganham dinheiro com as postagens, enfim, o próprio Google, a própria Google, que vão regulamentar. Eles vão brigar para não regulamentar. Exatamente, né? Exatamente. Então, sim, se faz necessária uma lei que regulamente, que pague quem tenha que pagar, né? Trazendo ali, enfim. Mas eu não sei exatamente quais são os artigos, os incisos dessa. Eu sei que vai ter gente que entende bem para falar disso daqui a pouco, né? Enfim, eu me limito a falar sobre a importância desse espaço, né? Inclusive como uma forma de resistir a essa violência, discurso de ódio, né? Que permeia esse espaço virtual, que é a nossa realidade social hoje, né? E bem como tu disse, assim, nós a gente viveu os dois mundos, né? Um mundo que não tinha internet, acho que o Ciro também, a gente... Sim, somos da mesma geração, claro. E a gente acompanhou, né? Hoje a gente não consegue ficar sem internet, não existe, né? Esse livro mágico. E tem que ter regulamentação, né? Pelo amor de Deus, já tá caindo de maduro isso. Para nós, assim, se a gente for pensar, pelo menos quando eu tive acesso à internet, que também não era tão fácil, né? Quando a gente tava crescendo ter. Às vezes um amigo tinha computador, depois quando tinha o irmão, não sei, fulano, mãe, padrasto para dividir o computador. Mas eu enxerguei, quando tive acesso, como um mundo sem lei, né? Que tudo é permitido, né? Que eu posso ter acesso a coisas inimagináveis, né? E o que a gente vê também é que discursos de ódio, né? Se a gente for ver, a mentira, ela tem muita repercussão nas redes, né? Às vezes as pessoas vão mais atrás disso até do que notícias positivas. E as big techs, o que elas querem? Querem audiência, querem cliques. Então elas também não querem limitar a questão do discurso de ódio, né? E se a gente for pensar, muitas vezes, pessoas até que vieram antes da gente são muito críticas à internet, como se ela tivesse inventado isso, né? Sim. Da questão das fake news, do discurso de ódio. Mas não é de agora isso, né? Não foi a internet que inventou, digamos, a fake news. Não, a mentira sempre esteve aí, né? A mentira... Eles só botaram no mundo virtual o que mais chama atenção no mundo real, o que mais dá ibope, o que mais faz sucesso, que é a tragédia, a desgraça, a mentira. Essas coisas parece que o pessoal tem prazer de parar para ver, para poder ter o que falar. Coisa que só colocaram no virtual. Então, aí esse movimento no virtual, para quem está organizado e sabe como se joga o jogo, dá uma baita grana. Tipo, reiterando a pergunta que tu me fez ali, eu não tenho tempo para isso, sabe? Eu Pra gosto quê, Thiago? tipo, eu gosto de fazer a minha música, botar ela para fazer a reflexão e, pô, o pessoal tem que ajudar a organizar esse tipo de coisa, sabe? Eu não sou um super-herói que vou conseguir fazer tudo, sabe? Realmente é umas respostas que eu não sei muito o que te dizer, mas me parece que uma outra geração que eu faço parte, né? Já era complicado isso. Esses caras sempre tiveram grana, as gravadoras fecharam e eles colocaram essa grana nesse movimento e eles continuam bem, de certa forma, com várias frontes, né, pequenas,
rentáveis do mesmo jeito que era o outro universo que eles ganhavam grana. Sabe? Então a gente fica muito pequenininho, alguém tem que organizar esse troço aí. Sabe? Eu tô mais preocupado em fazer música para fazer a galera refletir, em perguntar assim, vem cá, cara, tu já ajudou teu artista hoje? Tu esqueceu que todo mundo vive da arte, de qualquer delas, né? Para dançar, para pintar, para cantar, para compor, para ler. Sempre tem alguém por trás que fez alguma coisa. Tu já colaborou com esse artista algum dia? Ou tu tá indo só na balada lá para ver o mundo colorido? A minha preocupação é, tipo, infelizmente eu sou um só, né? Não consigo. Thiago, eu entendo a cena assim, ó, tipo, nós, né? Me colocando assim, nós dois na mesma cena, né? Meu irmão barranqueiro, Thiago. Colocando nós dois na mesma cena. O que eu me preocupo? Eu me preocupo com a mesma coisa que tu, né? Tocar, cantar bem, ensaiar direitinho, tá harmonizado com os companheiros de banda, né? Fazer um espetáculo bonito, compor uma coisa que tenha conteúdo, Isso. que tenha fundamento, como dizem, né? Dizem por aí. Como dizem por aí, né? E a gente sempre teve e seguiremos estando reféns, de certo modo, daqueles que veiculam o nosso conteúdo, né? Aquilo que a gente produz. Qual é a transição que a gente passou? Há pouquíssimo tempo atrás, o pessoal era refém das gravadoras, né? Tu tem que conseguir aportar um recurso financeiro, né, para uma gravadora que ela vai fazer toda a tua história, né? Tu vai chegar, apresentar um conteúdo, eles vão pegar esse conteúdo, vão transformar numa capa de disco, vão fazer um disco, vão produzir o disco, vão levar na gravadora, vão gravar, vão fazer aqui, vão fazer lá. Né? Quem eles escolherem. Quem eles escolherem. Ou seja, nem tá certo aí que tu vai chegar ali. É que entra o ganho que nós, artistas, tivemos com esse boom do mundo digital, do mundo virtual, né? Que a gente hoje, nós fazemos o upload das nossas coisas ao nosso bel prazer. Sim. No entanto, muita gente, que não somos nós, né, faz upload de muita coisa que é questionável, né, que tá ali no meio. E quando eu falo esse questionável, já aparece aquele alarme, né? Censura, Ciro, né? Olha aí, né? O que é questionável, né? Mas a gente sabe que enfim, pelo menos eu me fio pelo meu conteúdo, né? E tu tá aqui hoje no nosso programa, né? Tu também me fio pelo teu, né? A gente sabe que o nosso conteúdo tem fundamento, né? E o que essas big techs nos oferecem é assim, a gente veicula o conteúdo de vocês não precisam pagar como precisariam em outros tempos, né? Na época da ditadura das gravadoras, né? No entanto, é esse o serviço que a gente oferece, né? E os caras lucram pra caramba em cima do nosso trabalho. Não falo nem tanto pelo meu, falo pelo teu, principalmente, né? Pelo Rock de Galpão, por outros tantos companheiros aí, né? Que tem conteúdos bons pra caramba e que tem muita gente que segue, muita gente que vai atrás desse conteúdo, que consome o nosso conteúdo, né? E os caras lucram no nosso lombo, né? E pra nós chega fragmentos de centavos de dólares, que a gente nem sabe o que são, como tu bem colocou antes. Com certeza. Né? E é isso que esse marco regulatório vem trazer. Uma possibilidade de que a gente, através da democracia, tenha pelo menos acesso a essa informação. E aí consiga se balizar para saber o que a gente vai produzir, né? Certo. O que a gente vai... Onde é que a gente vai chegar. E nesse sentido também, eu vi que a Bruna estava inscrita, queria te ouvir falar um pouco também sobre esse tema, Bruna. Então, eu não sei se passou o fio, acho que acredito que não, mas é só para contar que eu me lembrei, a gente falando agora de fake news e tal, dos debates para a presidência, que aí, quando estavam falando de desmatamento, chega o Bolsonaro, né, num dos últimos, enfim, e diz assim, dá um Google, né, e pesquisa lá. Aí tu dava o Google, e a primeira notícia que tu via, a primeira que aparecia ali, era patrocinada, e era uma fake news. Isso não pode mais acontecer, né? E aí, qual é o interesse? A Google ganhou quanto dinheiro com isso, gente, sabe? A gente não pode mais ser marionete disso, já fico braba pensando no assunto.
Enfim, só queria contar porque me veio esse exemplo na cabeça e eu fico muito indignada. Assim. Eu vejo que as pessoas elas ficaram muito preguiçosas, sabe? Preguiçosas para pensar, esqueceram que elas têm o sentir as coisas, né? Sentir o que é certo, o que é errado, o que faz bem, o que faz mal, sabe? Parece que tem que ter o aval de um movimento que alguém escreveu. Mais ou menos assim. O meu tio, que é dentista, que é um cara formado, disse que. E tu foi atrás daquilo. Ah, mas tu não diz nada, tu não pensa nada, tu não fala nada, tu não tem voz pra nada, sabe? Tu é um guaiaca? Essa parte da história que me irrita, entendeu? As pessoas ficaram preguiçosas, elas não leem mais, elas não se informam, elas não vão nas coisas. O mercado ele é tão bem organizado, o mercado do mal, né? Ele é tão bem organizado, que ele é abdução total, entendeu? A letra da música é daquela que tá tocando em tudo que é lugar, que não diz nada, né? O movimento da poesia que tá ali é beber, tomar um chifre, sabe? O que chega, né? Porque tem um monte de artista que não fala isso, que fala coisa legal, sabe? Mas esses aí, eles estão assim, não, vocês vão botar essa galera a pensar, a gente não quer que ninguém pense muito, sabe? E aí fortalece esse movimento aí aí as pessoas que são feras em marketing, né? Aí um partido contrata um super ninja lá para fazer a campanha dele, que identifica pela inteligência artificial quem são as pessoas que idade, como pensa, como que come, né? O cara faz um arrastão ali, diz, bom, essa galera aqui deixa comigo. Eu vou fazer, vou entregar para eles assuntos e eles vão, de alguma forma, eles vão cair onde eu quero. Exatamente. Né? E o outro lado faz a mesma coisa. Então, fica duas bolhas, né? Tu só ouve o que tu quer aqui, e não tem democracia de conversa, entendeu? E aí o troço tava tão... Agora eu não sei como é que é, agora tá amortecido, né? Mas tava tão over que não dava para te trocar ideia, sabe? Pontos de vista diferentes, porque as pessoas se enraiveciam de uma maneira, sabe? Tá tudo errado, eu não vou perder meu tempo aqui. Exatamente. Aí eu, como artista, me coloco acima do muro para poder falar para as duas pontas, entendeu? Claro. Esse é o meu objetivo. Se assim, ó, eu tô mais para a esquerda, eu tô mais para a direita, tu perdeu a metade do público. Então eu vou ficar acima do muro e vou mandar recado para os dois. Azar. Thiago, então, traduz isso em arte para nós, por favor. E como diria o nosso querido Glênio Fagundes, de fundamento, mas um tema a teu gosto. Vou fazer uma canção minha. Vai acompanhar também, Ciro? Eu venho com o Thiago? Acho que não. Essa aqui é que eu acho que vou fazer, tem tudo a ver mesmo. Óbvio. É chamada Um Dia Após o Outro. Tá difícil manter a calma, tá difícil conter o medo, tá difícil sair ileso dessa doideira de mundo cão. Você deve guardar segredo, não importa qual a razão. Cuidado ao apontar o dedo pra não dar explicação. Tem malandro desdobrando a própria morte pra não mais pedir perdão. A própria sorte pra não mais pedir perdão. Quero paz, quero sossego, peço sempre em oração. Pode ser que essa casa caia e também pode ser que não. Sei que a onda não é fácil de dropar. O que seria de São Jorge se não fosse o dragão? Nessa vida a gente sempre arruma um bolo. O problema é a digestão. Nessa vida a gente sempre arruma um bolo. O problema dia após o outro pra saber a direção.
após o outro, pra saber a direção. Dias para o futuro é sempre a grande tolice. Juro é sempre a O juro velhice. sempre é a velhice, de que adianta esse juro? Se é o índio mais queixo duro, o tempo amansa no assédio. Gastaram o melhor remédio no repecho ou na descida, porque na conta da vida não existe saldo médio. Pessoal, muito lindo, e eu quero, de antemão, já aproveitar para passar a bola para a Bruna, porque eu tenho uma questão bem, eu acho que interessante para fazer para ela, porque para quem não conhece ainda deve conhecer. Eu acho que o Rock de Galpão é bastante conhecido, mas sigam nas redes sociais Rock de Galpão Por favor. e sigam também Bruna Martello, Por favor. que é uma Sigam o Rock de Galpão. que é uma guria, que é uma mulher muito luminosa, que articula a cena cultural. A gente já teve algumas apresentações, inclusive, ali no Guernica, né? Incríveis. E, Bruna, tu és uma militante da cultura, né? E quando a gente vê na internet, eu acho que isso baliza muito a questão dessa PL, da questão das fake news, pessoas se articulando para atacar escolas, né? Atacar creches, matar crianças, né? Grupos nazistas, né? E essas big techs não querendo fazer nada, querendo deixar esses caras operarem, porque isso gera cliques. Eu acho que a gente tem que sim fortalecer a questão no parlamento de regulamentar essa história, mas a gente também tem as nossas armas, que é a cultura, né? Como é que tu, enquanto militante da cultura, vê ela como uma arma para a gente trazer mais poesia para a sociedade e para a gente, inclusive, disputar, né? Porque eu acho que o Guernica, ele não pretende ser um espaço que dialogue só com o nosso meio, né? Ele tenta ampliar. Sim, eu acho que na tua pergunta tá a resposta, né? A cultura é uma arma, né? E com o Guilherme, o Ciro, inclusive, e o nosso querido Diógenes de Oliveira, pai do Guilherme, um grande amigo meu que faleceu ano passado, eu sinto muita saudade dele. Já fizemos eventos políticos e culturais no Guernica, que assim, eu tenho muito orgulho e são poucos vistos, né? Não se tem muito disso aqui em Porto Alegre, né? E vem nesse intuito, assim, eu e o meu sócio, o Leonardo Serra, também divide agenda cultural comigo, né? A gente tenta abarcar e trazer sempre uma agenda de resistência. A gente tem preocupação em ter mulheres fazendo show, mulheres e homens negros. Tem uma preocupação em trazer também temas que a gente acha que hoje são... eu e o Ciro, a gente conversa muito sobre isso, né? São... me ajudem na palavra... abraçado só por uma parte, né, da sociedade, enfim, uma narrativa, que é, por exemplo, a música regional, né? Hoje temos muito pouco espaço, o Thiago, a gente estava falando disso também antes, né? Muito pouco espaço destinado a isso, aqui em Porto Alegre, uma música regional de resistência, né? Não apenas a que toca nos CTGs, e, enfim... A gente tem um ufanismo de direita na música gaúcha. Exatamente. A gente tem a direita se apropriando da pauta da música regional, né? E às vezes a gente sente quem trabalha com a música regional, né, que esse espaço ele é permeado, vou citar uma frase da Bruna, né, no Teatro São Pedro, assistindo o show da Barranca, assim, dizendo... Muitas vezes a gente deixa de bandeja, né, a cultura crioula do Rio Grande nas mãos da direita, né? O Demétrio fala muito isso. Sim. Também, né? A gente tem na Argentina, por exemplo, pajadores anarquistas, né? A gente tem no Uruguai uma série de referências da música crioula relacionada ao próprio Partido Comunista Uruguaio, como, por exemplo, para citar o melhor exemplo, Don Alfredo Citarrosa. Sim. Né? E chega no Rio Grande, a música gaúcha, quando tu fala para alguém de Porto Alegre, nós passamos por isso agora há pouco, né, Guilherme, assim, entre alguns amigos e tal, né, vai falar, não, tu escuta alguma coisa da música regional? Ah, música regional é aquela coisa de não chora minha china véia e tal, né? E daí tu pensa, cara, tipo, tu sabe a ponta do iceberg, né, cara? Tem tanta música bonita falando do papel da mulher, tem tanta mulher falando música sobre o papel da mulher, né? E aí, E isso fica
no limbo. Fala, Guilherme. Não, isso acaba também por ser uma fake news, né? Sim, total. Boa. Cadê o Noel, entendeu? Cadê o Atahualpa? Cadê a Mercedes na voz das pessoas que defendem o ideal que a Mercedes defendia? Sim. Né? Tu vê pilha de cara que, sabe, defende daqui a pouco o latifúndio cantando Mercedes que cantava Quando Tenga la Tierra, né? Exatamente. Por exemplo. Qual é o contrassenso desse negócio sendo exposto, né? Eu sei que a pergunta que o Guilherme me fez, ela é muito mais ampla, até porque, como eu falei antes, né, do Guernica, a gente trabalha ali com vários estilos e tenta ampliar ao máximo o espaço no Guernica para artistas de todas as vertentes, né? Mas até pela minha convivência com o Ciro, por estar aqui também o Thiago, que eu acho interessante a gente falar um pouco desse regionalismo, porque essa música regional que a gente fala é uma música regional de resistência e que tem pouco espaço. Por exemplo, o Ciro falou, tem tantas mulheres, né, hoje e tal. Tem tantas, mas ainda são muito poucas. E quem fala muito disso, e se a gente seguir nesse tema, ela vai ser recorrente, porque é uma mulher que eu admiro demais, é a Clarissa Ferreira. A Clarissa Ferreira tem um livro, inclusive, lindíssimo, que é Gauchismo Líquido, em que ela, né, bom, não vou deixar que as pessoas leiam e tirem aí essas conclusões, mas ela faz uma crítica muito, muito interessante, assim, sobre o tradicionalismo, né, gaúcho, e já dou ela também como referência de cantautora, esse lindo termo. A prima tá convidadíssima para vir ao programa. Boa, isso, ela tá convidadíssima para vir ao programa, ela só não veio porque ela tá dando aula em Pelotas. Tá dando aula em Pelotas, é verdade. Mas ela vai estar na sequência do programa. Perfeito. Além então já falando da Clarice, tem também, que faz dupla com ela em vários projetos, é a Ana Machello, uma musicista incrível. Vão estar as duas no Guernica em breve. Eu não tenho agora em mente a agenda, mas eu acho importante eu trazer ela, né, como referência. E posso já falar um pouquinho mais dessas referências? Já por favor, comecei, Bruna, né? Depois qualquer coisa vocês cortam. Enfim, e nesse tema mesmo, por exemplo, a gente tem o Ciro e o Lucas, o irmão do Ciro, que tem um dos álbuns de música regional que eu mais gosto. Eu já falei isso outras vezes, faço questão de trazer aqui. Tá com ele aí, né? Não dá pra... Mas enfim. É um trabalho lindíssimo. O Ciro sabe o quanto eu sou fã. Eu sempre indico ele, né? Vem aí com... Fala mais tu dele, Ciro. Hoje não. Hoje o projeto aqui é o 100 ponto. A gente vai manter a nossa coerência, a nossa linha. Desculpa querer Não, desculpa nada, Bruna. Muito obrigado. Eu que te agradeço por trazer. Mas eu não vou trazer. E só pra dar mais algumas referências, né? Tem o Zelito, que tem uma obra grande, incrível, vasta. O Nandico Saldanha, lá do Uruguaiana, tem também músicas que eu adoro. O Renato Fagundes tem um projeto com o Luiz Menezes que eu acho incrível. Toda a turma que tava na portelinha da barranca, Renato, Thiago. Todo mundo. Com o Renato, com o autoral. Que legal, exato, assim, são artistas que eu acho que, tendo espaço, é sempre importante trazê-los, né? E é isso, assim, essa referência jovem aí da música regional que... E galgando espaço nesses... já que tem pouco, né, o que a gente pode fazer acontecer melhor, né, e necessário. Sabe que é uma coisa muito engraçada que acontece no universo eu sempre penso assim, aqui em Porto Alegre tem esses aqui são do interior, né, na volta de Porto Alegre, tentam trabalhar nos poucos espaços que oferecem esse trabalho autoral. Aí tu tenta ir para o interior do Rio Grande do Sul, é muito difícil. Muito difícil porque daí não toca na rádio, a rádio só não é mais uma referência, né? Tem esse lance do virtual. As casas, elas precisam, para se manter, entregar alguma coisa de fácil assimilação, né? E os ativistas culturais das cidades do interior, de repente, falta uma reunião, uma organização para eles poderem receber essa galera e que tenha público para eles. Porque também tem um grande lance que é o tiro no pé do músico, né?
Tu vai com um trabalho legal, tipo, sei lá, eu trabalhei muito com releitura, né? Com a Estado das Coisas. Aí eu quero ir para uma cidade e quero fazer o meu som. Aí eu resolvo fazer o meu som no bar que eu fui contratado lá, que o bar tá cheio de gente, mas esse pessoal não foi para te ver. Ele foi para te ver também. Mas ele foi ali para se divertir, para tomar uma, para ver se faz um chaveco com alguém, para, sabe? Não é não é a cereja do bolo, definitivamente. Aí quando tu toca uma música tua, essas pessoas se aquietam, viram as costas, vão ao banheiro, sei lá, alguma coisa assim, e tu acha que a tua música é ruim. Não, o lugar que tu tá querendo oferecer tá errado. Tu tem que procurar as pessoas certas e essas pessoas têm que provocar no lugar certo para as pessoas certas o teu trabalho ser ouvido. E tem, isso é o mais louco, é só uma questão de organização. Existe uma galera do Dandô que é muito massa, sabe? Eles são Dércio Marques. São poucas pessoas, algumas cidades que fazem isso. Tem uma turma lá que organiza o lugar, que avisa as pessoas que gostam desse tipo de informação, né, e propõe uma turnê com esse artista. Eu já fiz isso. Eu fiz em Santa Cruz, Encruzilhada do Sul e Santa Maria. Ah, que legal. Né? E fui para tocar meu som. Cara, eu cheguei, meu Deus, cara, vou tocar só música minha. Né? O meu trabalho é autoral, né? O meu trabalho do Thiago Ferraz, que eu tenho 2 discos e não tem público. Não tenho um público e não consigo fazer um show porque eu não tô eu posso fazer um show de cover lá, que daí eu vou vender para tudo que é lugar, mas não é isso que eu quero, já fiz isso, né? Não é meu objetivo. E aí falta esse espaço. E aí, no sentido do 100 ponto, e vamos encerrando esse bloco, porque a gente tem mais um bloco aí com Cedenir Oliveira, Eliane Silveira também, para abordar esse tema das fake news. Daí o sentido do programa de fazer essa articulação, né? Porque eu acho que o espaço ali do Guernica tá aberto pro Thiago, né, Bruno? Com certeza. A gente vai falar. É uma honra, Thiago, demais. Teu trabalho pessoal, Thiago, para além do rock. Exato. E aqui o podcast é um espaço também para esse tipo de apresentação, né? Então eu gostaria de convidar os nossos músicos aqui para a gente encerrar então esse primeiro bloco com música. Eu agradeço do fundo do coração, Bruna. Eu que agradeço. Pela tua participação. Obrigado. Thiago, meu irmão barranqueiro, junto, uma vez mais. Chamou. Tamo junto. Tamo aí. Vamos fazer o que agora, meu velho? Tô pensando aqui, vamos ver. Vamos ter que parar pra... Ah, sim. Eu vou fazer a outra do Rock de Galpão Autoral, então. Parceria com Cabo Deco. Já vamos marcar ele lá em tudo que é hashtag. Na Fronteira Oeste a gente já vai virar... Já vamos viralizar na Fronteira Oeste. O nome dessa... Tá valendo já? Então Thiago. Lá. O nome dessa canção... Eles editam depois. Tá. O nome dessa canção chama-se Mensageiro do Vento e é uma parceria com Cabo Deco, poeta da fronteira e um grande irmão. Diz assim: é do minuano que falo, falo das sangas também, da beleza do meu pago, e das coisas do além. Falo da noite em Veneza, e uma tarde em Madrid. Falo de Cinque Terre, bem de paz. Uma livra que falo das coisas que me convém, do sábio homem que chora quando não se contém. Falo da lua cheia, e o brilho que inventa o dia. Falo quando tô triste, e também na alegria.
Falo poemas de amor e de tantas gauchadas. Lasco um rock de galpão e atravesso a madrugada. Bebo vinho, bebo água e rezo um pouco tanto. Se alguém sabe o futuro, vale só o mês que vem. Só o mês que vem. Só o mês que vem. Só mês que vem. Não fala nada. Fechou então, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigada. E Bruna, nos convide aí, convide o Sem Ponto para a apresentação do Thiago lá no Guernica, então. Sim, com certeza. Tá, Dor. Quem sabe a gente faz aí também com o 100 Ponto um outro evento, né? Lá no Por que bar. que não? Por que não? Boa, A gente sai adora na esse frente. tipo de intervenção. Nosso segundo bloco, então, estamos com Eliane Silveira, jornalista, Sedenir Oliveira, dirigente do Movimento dos Sem Terra, Trabalhadores Sem Terra. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Nós é que agradecemos o convite e o espaço para estarmos aqui debatendo um tema tão importante. Boa tarde, Guilherme, Ciro e Eliane. Agradeço o convite de estar aqui. A gente estava agora no primeiro bloco abordando a questão das fake news de um ponto de vista cultural, né? E eu acho que para pegar um gancho, né, no que a gente estava abordando no início da conversa, eu gostaria de colocar a pergunta para os dois, mas começar pelo Sedenir, que é um cara do interior, um homem missioneiro. Como é que tu vê, Sedenir, essa questão que a gente falava agora no primeiro bloco, uma certa fake news, muitas vezes, que coloca a cultura regional como uma cultura reacionária, né? Como uma cultura de direita. E muitas vezes, inclusive, vincula o homem do campo como uma pessoa mais, né, conservadora, tradicional. E, ao mesmo tempo, a gente vê o MST com muita força no interior, né? Tanto que quando a gente vai ver o mapa das eleições, onde o PT mais faz voto é onde tem assentamento do MST. E o que esse pessoal do assentamento do MST consome de cultura, muitas vezes é a cultura regional, né? Então, como é que tu vê essa questão, Sedenir? Veja só, é evidente que esse processo da cultura ele tem que ser olhado na sua complexidade que é, né? Evidente que o homem do campo tem alguns traços, né, que carrega do conservadorismo pela sua própria existência, né? Então não dá para negar de que há uma cultura que precisa ser enfrentada. Nós do MST temos essa consciência, por isso que nós buscamos de que na reprodução agrícola não deve ser só uma luta pela conquista da terra e pela democratização, ela tem que vir junto também a mudança de paradigmas, como a violência contra a mulher, contra as relações sociais que ocorrem na agricultura. Então é isso aí, o MST ele tenta romper a cerca do latifúndio, né, que aprisiona não só a terra, mas as maneiras com que a população e os povos se apresentam culturalmente. E é nessa perspectiva que nós do MST enxergamos esse espaço. E tu, Eliane, como é que tu vê essa questão dessa imagem? Eu sou de Porto Alegre também, assim como tu, o Ciro é da região metropolitana, mas talvez tu também enxergues isso no nosso meio, que muitas vezes enxerga a cultura regional do Rio Grande do Sul como algo retrógrado, né? Como algo conservador, né? Como é que tu vê essa questão? É uma fake news? Não é? Tem outras vertentes? A cultura regional não se resume a porca véia, sabe? Essa questão mais machista. Como é que tu vê essa história? Então, eu acho que se a gente vai olhar assim de um ponto de vista mais filosófico e das ciências sociais, né, a gente vai perceber que existe uma rotulação da música gaúcha, né, de um segmento cultural gaúcho que ele é vendido como se ele fosse o único. Então, é como acontece de forma geral com o tema da cultura, né? A cultura ela é tratada como se ela fosse uma cultura e não uma diversidade cultural. Então, tem um pensamento dominante que ele se impõe, e ele se impõe sempre através do poder econômico. É importante a gente destacar isso, né? Que tem um poder econômico que ele impõe um pensamento dominante, e com isso ele vende uma ideia
de qual a música, de qual a cultura, de qual a dança, o que é, como se aquilo ali, como se o Brasil fosse o país só do carnaval, se a gente vai expandir esse conceito para além do Rio Grande do Sul, né? Então, eu entendo que no Rio Grande do Sul a gente percebe um predomínio de um pensamento conservador, não só na cultura, e eu acho que os resultados eleitorais também nos demonstram isso, né? Mas isso vem de toda uma formação do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, e aí daí a gente gastaria vários podcasts para tratar disso. Então, eu acho que o nosso papel é divulgar a diversidade cultural e a riqueza dessa diversidade cultural que o Rio Grande do Sul tem, né? No seu fazer musical, no seu fazer cultural, no seu fazer literário, que eu acho que são questões que a gente precisa destacar mais. E no seu fazer de produção também, né? Porque hoje as pessoas também pensam que o Rio Grande do Sul é só exportador de gado, de soja, e não reconhecem ou pouco conhecem do que é a nossa produção orgânica, e está aqui o MST, um grande exemplo disso. Verdade. O MST nasce no Rio Grande, né? Nasce com as ligas camponesas do Brizola, né? Na verdade, nós somos continuadores de um processo de conflitos agrários, né? Se nós formos levar em consideração, ela começa ainda com assim nós reivindicamos, né? Somos herdeiros da luta do Sepete Araju, das lutas dos povos. Para avançar para além da Brizola, Sepete Araju, então, mas é continuamos no Rio Grande? Esse é o primeiro nosso líder, depois passamos por Brizola, obviamente. Então nós somos desse contexto do conflito que existiu, né? Então nós somos continuadores, somos um processo, né, que dos nossos antepassados, e é evidente que fruto desse processo de redemocratização que existiu no nosso país, nós surgimos, né, junto com as centrais sindicais, como a CUT, como o PT, o Movimento Sem Terra. Então somos dessa mesma fornada da luta política no nosso país. Convidados, eu gostaria de fazer uma provocação, e aí é para os dois, né? Eu gostaria que vocês trabalhassem em dupla nessa explicação, porque que a gente conversava antes de iniciar o programa e na formulação desse programa é que a mentira ela vem de muito tempo, né? A mentira não surge com as redes sociais. O MST é alvo de mentiras desde que o movimento é movimento e não existia a internet como a gente conhece hoje, né? E a gente vê hoje também pegando outras dimensões, inclusive dizendo que o arroz orgânico ele tem agrotóxicos, né? Então, primeiro eu gostaria de te ouvir, Sedenir, sobre essa nova ofensiva da direita, né, que pega as fake news para fazer uma CPI para criminalizar o movimento e que também coloca questões que fogem da verdade, né, como a questão do arroz orgânico. E gostaria de te ouvir também, Eliane, sobre como tu enxergas, inclusive como cientista social, essa nova dimensão que a gente tem nesses tempos modernos da questão da mentira. Uma coisa, Sedenir, perdão, que eu vi vinculado nos últimos tempos é que o MST e a produção de arroz orgânico representa 0,15% da produção total de arroz do país. Para mim, isso não representa grande coisa. Para mim, continuo comendo arroz orgânico do MST. Agora, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? O que representa daqui a pouco esses números, né? Porque quando a gente vem falar sobre a relevância da notícia, né? O que é fake news, o que não é, né? Tipo, o que são esses números, né? O que é esse 0,15? O que é o que é para além disso? O que é commodity? O que alimenta o povo do Brasil desse 0,15 e que com qualidade alimenta, né, o povo do Brasil? Eu acho que nós temos que olhar esse movimento que ocorre nesse momento, atacando o arroz, atacando a CPI do MST, dentro desse contexto do ambiente político que nós estamos vivendo. Se foi feito um recorte da cultura, o que é fake news, em que impacta do ponto de vista cultural, acho que nós temos que olhar, ver como é que isso impactou e se organizou na política. Então, esse tema do MST ele tem que estar nesse contexto da luta política que nós estamos vendo no país. Nós somos parte de um movimento de resistência política que esteve nesse país, conduzido por todas as forças de esquerda, né, que se organizou a partir do impeachment da Dilma, da perseguição do Lula, da prisão do Lula, da eleição do Bolsonaro,
das perdas dos direitos trabalhistas, das conquistas e o ataque à classe trabalhadora, e nós somos parte desse processo. Então, o que nós estamos vivendo ainda faz parte desse caldo que a luta política nos está nos trazendo. Por mais que a eleição, nós ganhamos uma eleição que foi importantíssima, barrou, mas o processo e as contradições políticas, elas permanecem vivas na sociedade, e é assim que o Brasil utiliza as redes sociais como um espaço para fazer essa disputa. Eles estão fazendo agora no parlamento, né? É um espaço onde aglutina, né, os bolsonaristas e os ruralistas. Eles se confundem nesse processo, né? Os ruralistas são a base, resistência do bolsonarismo no nosso país. Portanto, é isso que é nesse contexto que essas questões aparecem. Tu coloca que, do ponto de vista do volume produzido do arroz, ele é insignificante. Mas tu vê como incomoda muito, né? Por mais que, do ponto de vista da produção geral, ele não significa, mas do ponto de vista político, de tu ter um movimento que é contra-hegemônico e está colocado na sociedade, incomoda muita gente. É evidente que nós somos o maior produtor de arroz orgânico, porque a grande parte do arroz produzido no Brasil, ele é com veneno. Aqui nós conhecemos o Rio Grande do Sul com parte arrendada, né? Você tem uma parte que ganha vendendo insumo e vendendo veneno, tem outra parte dos latifúndios que moram aqui em Porto Alegre e arrendam suas terras, portanto o preço do arroz, muitas vezes, o que ele deixa de ganhar, porque ele não está vivenciando, e 70% de quem produz arroz são arrendatários. São esses que pagam a conta na ponta, e os consumidores que eles especulam, né? Um especula no arrendo da terra e outro especula no comércio, nos agrotóxicos e assim por diante. Na medida em que você coloca que é possível produzir diferente, que você nega um modelo agrícola no nosso país, é nisso que nós estamos falando. É evidente que a nossa Acima produção, de tudo, o exemplo. É evidente que essa produção aqui não vai impactar em nada as marcas tradicionais do arroz aqui, mas o que está colocado é esse tempo. E nesse contexto da luta política, é isso que vocês viram: a pessoa chega ao extremo de inventar uma mentira, né? E a mentira foi rapidamente foi desmentida, mas vocês vê com o impacto que isso gira, até você ter que dizer que não é essa notícia já percorreu. Muitos feirantes começaram a querer saber, não, mas e o que é, o que está acontecendo, como foi, até nós saber, daqui a um pouco tem alguma amostra que foi contaminada. Então é nesse contexto que a gente tem que olhar a ferramenta da internet, das mentiras, como um instrumento da luta política no nosso país. E nós, o MST, estamos à frente disso, né? Estamos sendo atacados justamente por isso, porque resistimos a tudo isso. Certo. Uma observação que o logo, né, é o com fundo branco, né? Esse aqui eu acho que talvez não. Eu acho que não tem. O logo, não sei se pode ajudar ali, Pittini. Então, Eliane, por favor, também nessa questão de análise de cientista social sobre essa questão da mentira. Da mentira, né? Eu vou começar aqui trazendo uma parábola, um conto, que ele consta na internet como sem autoria identificada, mas que com certeza vocês também conhecem, mas ajuda a falar sobre a questão da dimensão da mentira, né? Que fala de um certo cidadão que ele saiu por toda a aldeia falando mal de um líder que tinha nesta aldeia. Só que depois ele se arrependeu e foi consultar um sábio para perguntar como ele poderia reparar aquele mal que ele fez. Daí o sábio pediu para ele que subisse na montanha mais alta daquela aldeia e despejasse um saco de penas lá de cima daquela montanha alta e voltasse depois para conversar com ele. Ele foi lá, despejou o saco de penas, voou pena para tudo que é lado e voltou para o sábio e disse assim: fiz a minha reparação. E o sábio: fizeste a primeira parte. Para que a tua reparação seja concluída, tu precisas agora recolher todas as penas que tu espalhaste. Bom, o que a internet significa, o que significam as redes sociais na dimensão de uma mentira, de uma calúnia, de uma notícia falsa? Significa
saco de penas, essa montanha virtual, é uma montanha virtual e penas que se espalham aos 4 cantos do mundo, que rodam o globo através dos bytes, né? Imagina você ter que recolher uma notícia, uma calúnia tweetada. Você não recolhe um tweet. Você pode apagar, mas depois que você apagou, ele já foi ao mundo. Você publica algo nas suas redes sociais, por mais que depois, você fez assim não foi com uma má intenção, você queira excluir porque percebeu, ou queira publicar uma reparação, o público que vai ler a reparação já não é o mesmo que viu a notícia, e ela percorreu grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, e circulou, e ela toma dimensões incalculáveis. E é por isso que nesse momento a gente está discutindo o projeto de lei 2630 de 2020, que passou pelo Senado e agora está na Câmara Federal, para tratar sobre liberdade de expressão, responsabilidade e transparência dessas grandes plataformas digitais, né, que são internacionais, que elas não são aqui, né, não estamos falando de empresas produtoras brasileiras, né, e que hoje elas não têm regulação e elas atravessam o mundo, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as consequências dessa dimensão das mentiras. Porque se eu vou na tua casa e eu conto para ti uma mentira do Ciro, todo dia tu encontra o Ciro e vai dizer, oi, a Eliane veio aqui em casa e falou isso e isso do Ciro. E o Ciro vai dizer, não, mas não é verdade, pronto, tá resolvido. O Ciro vai lá, vai na minha casa, vai dizer, pô, Eliane, como é que tu fez isso comigo? E pronto, resolvemos entre 3, não foi adiante. Agora, se eu publico alguma coisa nas redes sociais, ela toma uma dimensão sem volta. Ela é um caminho sem volta. E se a gente não tiver uma regulação que garanta uma ação rápida, para retirar esse conteúdo rápido das redes, né, são mentiras que matam. Então, hoje tem uma discussão que está sendo feita, porque é censura. Sempre que se fala em regular, as pessoas trazem a palavra censura. Aí eu estava conversando antes com o Ciro. O Estado, ele existe porque o homem, a mulher, né, os seres humanos sentiram necessidade de abrir mão de parte da sua liberdade em razão de um bem maior que era a vida. Se não tivesse um Estado, não surgissem leis, as pessoas todas iam se matar. Então, toda a legislação que surge, ela vai restringir alguma liberdade em nome de um bem maior. E aqui, de novo, com esse projeto, o bem maior que nós estamos falando é a vida. Denir, como é que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra está acompanhando essa PL, está apoiando, e se está apoiando por quê? Eu acho que a Eliane já apresenta bem, né, essa discussão. Esse tema aí das redes sociais, ainda eu acho que é um desafio grande da própria esquerda, de como utilizá-la melhor, como fazer, né? Mas é evidente que é preciso dar uma regulamentada, né? Porque isso que ela comenta, uma mentira dada, eu acho que, analisando o fato agora que nós somos envolvidos, eu acho que tem algumas mentiras que são calculadas, né? O destrago que tu vai ter de responder a algum processo, de alguma situação, e do alcance que ela vai ter. Eu acho que isso também ele é coordenado, assim, o impacto que isso dá. Denir, só para quem está nos assistindo entender, que fake news foi essa que o MST foi vítima? Nós fomos vítima agora, que teve uma ação de 2 vereadores, um da capital, que fez uma denúncia Dá o nome aos bois, Cedenir, por favor. Até agora nem me lembro direito, por tão insignificante que são essas pessoas. Toma. Eles nos denunciaram que o nosso arroz, o arroz orgânico, que é produzido aqui pelas famílias do MST, na verdade tinha contaminação de agrotóxico. Pela turma tipo de Eldorado, tipo turma do Jalo lá de Eldorado. Se me permite, pior do que denunciar, Cedenir, falsificaram um laudo. Na verdade, interpretaram errado o laudo, né? O laudo que eles apresentaram como tinha, né? Era justamente o laudo estava comprovando que realmente esses produtos são orgânicos. O que é importante destacar também é que esse processo não vem do nada. Tem essa situação política,
Mas há um conflito estabelecido nessa região que são os territórios que se produzem orgânico e muitas vezes são contaminados com a pulverização aérea. Então tem toda uma luta na região de Porto Alegre, que começou por Santa Rita, e muitas vezes os nossos produtos orgânicos foram contaminados com deriva de produtos agrotóxicos. Muitos agricultores tiveram prejuízo porque tiveram que não poder expor nas feiras e assim por diante. Tem toda uma luta política para controlar isso. Nós temos processos que vão ter que ser indenizatórios para esses agricultores. Então, quando tu olha a mentira por si só, acha que o cara está fora da casinha somente, mas é por trás em todo o movimento das empresas do agrotóxico, das empresas de pulverização aérea, dos conflitos que se estabelecem nesses territórios onde não é respeitado os rios, quem produz diferente e assim por diante. Então, o que aconteceu agora, nesse período, foi esse tema do arroz orgânico. Mas nós, o MST, ao longo da história, sempre fomos taxados, né, de violentos, enfim, né? Mas a prova começa a aparecer na medida em que você consegue ir catando peninha por peninha, né? O trabalho é mais difícil, mais demorado, mas sempre é preciso ter persistência. Esse é o trabalho que nós temos que ter no conjunto das forças de esquerda e populares. É um trabalho de base, de diálogo, de discussão, em contraponto. Claro que às vezes uma fake news dá muito trabalho para ser desmentida, né? Eu vejo de polêmico também nesse projeto, Eliane, que as pessoas assim, mas quem é que vai regulamentar? Quem é que vai dizer o que é fake news e o que não é? E aí vem a questão de outra fake news, que o governo vai criar uma comissão, um órgão especial que vai dizer, que vai daí permitir só aquilo que agrada ao governo. E que o que não agradar ao governo, daí é fake news, aí é discurso de ódio. Então, para esclarecer essa polêmica. Como se a gente fosse ser colocado numa ditadura de esquerda, né? Uma coisa, George uma Orwell, antípoda o do grande que irmão. foi, uma antípoda do que foi o 64 em diante, né? 64 e 86, que existiu censura braba, difícil de lidar, que os artistas lidaram com isso, né? E que agora a gente entraria num universo assim, mas por um outro viés, né? Sim, eu estava lendo uma entrevista do relator do projeto, né, do Orlando e deputado Orlando, e ele, inclusive, está propondo de repente, deixar essa questão da definição do órgão fiscalizador, do órgão regulamentador, para a regulamentação da lei e não atacar direto no projeto, que não tem consenso no momento na Câmara, mas ele entenderia que era uma forma de aprovar a lei agora e avançar o debate, a discussão, o diálogo sobre esse tema. Então, o projeto ele prevê um conselho da transparência, né, que receberia relatórios, e também fica ali nítido, né, que por ser uma lei, é o Poder Judiciário a quem se recorre em qualquer descumprimento de lei. Então, isso não precisa também estar escrito em lei. Toda lei, quando ela é violada, você recorre ao Poder Judiciário ou às respectivas forças de polícia, conforme o caso, né? Tem eu trouxe aqui um documento que ele é assinado por mais de 100 entidades e movimentos, que faz toda uma análise do projeto de lei sobre a regulação das plataformas digitais no Brasil. E eles têm um capítulo todo com sugestões sobre quem fiscalizaria, né? E o consenso dessas entidades é que a fiscalização não pode ser de um órgão de governo, que tem que ser um órgão para além de governo. E eu acho que esse é um momento muito propício para nós aprovarmos esse projeto, porque nós estamos com um governo que se propõe a ser um governo democrático e participativo, que quer discutir com as pessoas até o seu orçamento. Então, nada mais propício que um governo como o governo Lula, para a gente aprovar esse projeto de lei, porque com certeza nós teremos órgãos que serão transparentes, democráticos, com a participação da sociedade civil, para fazer esse papel de fiscalização, né? Então, acho que isso é bem importante. E sobre a questão da censura, né, as pessoas colocam muito censura, e também teve uma preocupação porque se fala sobre a possibilidade de remoção prévia de conteúdos, né? Então, as pessoas já consideram que isso é uma censura. Então, acho que é importante esclarecer do que nós estamos falando.
Eu vou sugerir para as pessoas que elas pesquisem nos portais dos jornais, da mídia alternativa. Não vou pedir para ninguém dar um Google, que está perigoso dar um Google hoje em dia, né? Mas que elas pesquisem nos portais de notícias, nos portais da CUT, as notícias sobre golpes. Por exemplo, nós tivemos em 2019 o falso agente da Polícia Federal que atuava nas redes sociais lesando um conjunto de mulheres. Em 2020 ficou famoso também o golpe do falso soldado americano, que também lesava um conjunto de pessoas com toda uma história triste de que ele estava no Iraque lutando. Por que esses golpes são possíveis? Porque são possíveis criar perfis falsos nas redes sociais. As plataformas não se responsabilizam com um conjunto de perfis que são falsos. E que, com isso, cresceu muito a aplicação de golpes no país, a clonagem dos nossos Instagram, dos nossos WhatsApp. Eu tive meu Instagram clonado, roubaram a minha conta. Por que isso acontece? Porque está solto esse mundo dos golpes. Então, às vezes, a gente se atém muito na questão da fake news e não vê que esse projeto vai para muito além disso. Nós estamos falando, sim, de atacar os golpes. Nós estamos falando de atacar as fake news que matam. Eu fiz uma seleção aqui de uns cards publicados pela Democracia Socialista, que fez uma seleção de notícias que tratam de fake news que matam. Por exemplo, as fake news que divulgaram tratamentos ineficazes para a Covid, que muitas pessoas se iludiram tomando remédio que não resolvia e que morreram por causa disso, né? Aquele caso da mulher que foi espancada até a morte por uma fake news de que ela era sequestradora de criança, né? Os golpes virtuais, os ataques às escolas, o que foi, né, o caos emocional causado na vida das famílias com aquela fake news que o dia 20 era o dia de ataque às escolas. Quantos pais e mães não mandaram seus filhos para a escola naquele dia, né? Além disso, a venda ilegal de medicamentos. Hoje tem grupos organizados dentro das plataformas para vender medicamentos sem prescrição médica. Que as pessoas estão tomando e que vão morrer por causa disso. Tu falaste no início, no primeiro bloco, sobre os grupos nazistas, os grupos fascistas que agem. E uma outra questão que também chama atenção, nós não vamos tirar previamente, imediatamente das redes, vamos esperar um processo de defesa, conteúdos de pedofilia, conteúdos que atacam crianças e adolescentes, estes grupos que incentivam o suicídio de adolescentes, nós vamos primeiro fazer um processo? Não, é óbvio que nestes casos são nocivos, e isso é uma questão que esse documento trabalha, nos casos nocivos, de alto grau de nocividade, nos casos de racismo escancarado, o conteúdo tem que ser removido imediatamente. Nós estamos falando de coisas que atacam diretamente a vida das pessoas. Então, a vida tem que ser um bem maior. Eu tenho que concordar em abrir mão de parte das minhas liberdades para que a vida exista. Daí tu falaste, mas a mentira sempre existiu. Bom, os carros existem há quantos anos? Mas foi na medida em que eles foram se tornando mais velozes que surgiu a limitação de velocidade. Exato. Né? Porque os carros passaram a matar. Bom, as pessoas... porque antigamente eu podia beber e dirigir, mas tu podia beber e dirigir num determinado trânsito, numa determinada cultura. Hoje se viu que a combinação de álcool e direção é morte. Então, para preservar a vida, é proibido. Então, começa a restringir liberdades, todas elas, para preservar a vida. E é isso que nós precisamos conversar com as pessoas. E é por isso que a gente precisa de muita educação popular. E encerro aqui, que eu já falei demais, que tem um outro mérito nesse projeto. O projeto prevê que todas as multas serão aplicadas às plataformas por descumprimento da lei. Todo esse dinheiro das multas será direcionado para o Fundeb, para educação e alfabetização em digital. Então, mais um grande mérito. Certeza. E pouco se fala, né? Porque as Big Techs estão boicotando. Sedenir, quando a gente fala desse discurso de ódio, desses fóruns nazistas que existem na internet, a gente está falando de organizações, né? Essas organizações, elas estão alocadas hoje nessas Big Techs e muitas vezes não têm
um local, não tem um estabelecimento no Brasil onde possam ser cobradas. E uma das coisas que o PL prevê é que elas tenham estabelecimentos aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, o nosso podcast aqui, Sem Ponto, ele tem vínculos, né? O podcast, ele é um podcast da CUT, do Rio Grande do Sul, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, parceria com o CID Bancários, onde a gente se encontra aqui, o Estúdio HAL, Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Financeiro, dos Bancários de Porto Alegre e região, com o apoio da Cressol, Cooperativa de Crédito. Então a gente tem vínculos, se sabe onde pode cobrar. Se a gente falar alguma mentira aqui, o pessoal sabe onde é que pode cobrar, né? Como é que tu vê isso dessas Big Techs, inclusive não quererem ter um espaço aqui no Brasil para serem cobradas, né? Justamente essa dinâmica aí que virou que quem não tem o conhecimento científico acaba não, da sociedade geral, acaba não entendendo como é que essa dinâmica acontece, né? Como é que você fala uma coisa e dali 10 minutos aparece uma propaganda daquele produto, né? Ontem nós estávamos falando, vamos ter que comprar um casaco para o filho que vai para a formatura. Abriu o telefone e tinha uma propaganda de um casaco para vender. Quer dizer, é algo que cria no imaginário nosso não consegue absorver do ponto de vista geral. E aí vem justamente essa situação, olha, não podemos barrar porque muitas das nossas relações começaram a transformar a partir do WhatsApp, do Facebook e assim por diante. Me parece também um problema grande, né, da sociedade, na medida em que as nossas relações sociais passam a ir para o mundo virtual. No meu entendimento, de tudo aquilo que é proibido na vida real, ela tem que ser proibido no mundo virtual. Então não está liberado porque está no virtual, que ninguém está te vendo, que você não sabe de onde tu mora, talvez até o perfil é falso, que não se reúne, que você não tem responsabilidade por aquilo que está sendo colocado. Eu acho que é nessa direção que nós defendemos, né? E aí a sua liberdade de expressão está garantida, desde que aquilo que você dizer e organizar não vai trazer prejuízos para as outras pessoas, né? E assim por diante. Então, é nesse contexto que nós viremos. É um mundo que pouca gente se sabe. Eu acho que o projeto também traz esses elementos, né? Vamos abrir essa caixa preta, inclusive agora tem sistema aí das inteligências artificiais que eles mesmos estão querendo dar um basta nisso, enfim, trazendo questões. Então a gente que tem lá no meio do mato, né, nas beiras de Sanga, fica olhando como é que isso vai impactar, né? E já está impactando, porque na maioria das vezes toda a sociedade já começa a conviver com essa forma de se comunicar. Então é como transformar isso também numa perspectiva de avanço, né, da cultura, da consciência, de temas importantes a partir das redes. Mas se não tiver algo que regule, vai sobrar essas mentiras, loucura, tudo isso que, como foi comentado aqui, esse tema que foi um movimento aí das escolas, né, a partir de uma situação. Quem tem filho nas escolas, tu ia lá, professor diz, se vocês não quiserem vir, não venha, porque os meus não estão vindo. Isso é a professora falando, imagina os outros pais que estão em torno, né? Então, é um pouco nesse contexto, né, Guilherme, que a gente olha e como isso prejudica, né, o processo da organização popular, o processo de um trabalho de conscientização, né, de hoje, nesse momento, nós teríamos que estar debatendo como vamos sair dessa crise econômica, como é que vamos avançar na reforma agrária, nas políticas públicas, e nós temos que ficar todo o tempo atrás das mentiras, respondendo todo esse contexto que está colocado. A nossa expectativa é que esse ambiente político que nos permitiu derrotar o Bolsonaro nas urnas, nós conseguimos derrotar também nesses aspectos, do ponto de vista judicial, do ponto de vista das redes sociais e do ponto de vista da consciência da classe trabalhadora, que nós precisamos evoluir. Evidente que vão precisar das redes sociais também para esse diálogo, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, né? Querem criminalizar o MST. O MST está aqui, o CDNeiro está aqui, a gente sabe onde é que o MST está, os assentamentos do MST. Agora, quem é que fala pelo Google, né? Quem é que fala pelo Twitter? Onde é que ele está? Se a gente chamar para uma audiência... Quinta CPMI. Se a gente chamar para conversar, quem são esses nazistas que defendem, que articulam pela internet e atacar creches, escolas? Onde é que eles estão, né? Senta aqui na nossa frente, então, para vir conversar, então. A democracia permite isso, né? Então, a gente precisa de um marco regulatório que coloque que esses caras não vão sentar na nossa frente, né?
Exato, e acho que então, para a gente ir finalizando, e o Ciro vai nos brindar com mais uma música, Eliane, essa questão desses atores que estão no cenário hoje propagando fake news, a gente não tem ideia muitas vezes quem são esses nazistas, que fóruns são esses. As big techs também não, muitas vezes se negam a falar sobre isso, ou que se negam a agir contra isso, né? Como é que tu vê também essa questão desse inimigo invisível, né? E como que essa pele também pode, de certa maneira, dar luz a isso, né? Porque hoje é isso, é uma caixa preta, a gente não sabe. A gente não sabe quem são, quem compõe esses fóruns, a gente não sabe quem responde pelo Google, pelo Twitter, é a globalização, se tu ir contra, tu tá limitando o país, tá limitando a liberdade, mas ao mesmo tempo tá dando um aval para essas pessoas agirem nas sombras, né? Eu acho que uma questão importante é que o projeto traz, e que também já foi regulamentado na União Europeia, é essa exigência de ter representante legal de todas as plataformas. Então, uma plataforma para estar aqui atuando no país, ela vai ter que ter um representante legal que responda, né, por tudo que ela publica. Uma outra questão importante é que a plataforma ela passa a ser corresponsável pelos conteúdos que são impulsionados, patrocinados. Então, são conteúdos de apologia ao racismo, ao nazismo, ao discurso de ódio, e que foram impulsionados na medida em que a plataforma deixou ser impulsionada, ela responde de forma corresponsável. E a questão da transparência, o projeto prevê a questão de que as plataformas terão que produzir relatórios sobre sobre os grupos, sobre as movimentações, sobre as publicidades, sobre os impulsionamentos. Então, elas terão que prestar contas. Então, isso vai permitir também, digamos, tirar o manto que cobre essas ações subterrâneas por dentro da rede, né? Vai nos permitir conhecer, digamos assim, a rede de esgoto que tem dentro das plataformas, que eu acho que é uma questão que nós precisamos trazer à tona, né? Porque hoje, o que acontece? Hoje depende da gente denunciar. Tem que ter muita denúncia massiva para tirar uma comunidade, para tirar um perfil, uma página do ar. Em compensação, os robôs de um único empresário que pague vários robôs derruba a página do MST do ar num dia, se quiser. É verdade. Porque produz várias denúncias de forma... Então, o projeto também ataca essa questão de não ter mais as contas falsas e os robôs. Na medida que a gente atacar essa questão dos robôs e dos conteúdos produzidos por robôs e as contas falsas, vamos combinar que eu não sei qual é o percentual, mas é muito alto o percentual destes grupos que organizam as questões nazistas, os grupos de ódio, com perfis falsos, porque as pessoas não colocam o seu perfil verdadeiro. Então, se começa a eliminar isso, tu começa a atacar também estas outras questões. Então, como a gente está aqui encerrando, já quero, acho que, agradecer o espaço, né, agradecer em nome dos sindicatos jornalistas e em nome da CUT Metropolitana, né, que eu faço parte da direção e da coordenação, e deixar aqui um convite em primeira mão, que vai ser o podcast aqui da CUT, que vai divulgar na próxima terça-feira, no dia 9 de junho, às 11 horas, na Sala Adão Preto, Espaço Convergência da Assembleia Legislativa, o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, nosso Comitê Gaúcho, vai fazer um ato em defesa do projeto de lei 2630 aí, de combate às fake news. Então, já deixar todos e todas que vão assistir, ouvir aqui o programa para participar, e quem vai assistir ou ouvir só depois do ato, lamento, perdeu. Pimenta vai estar aí. Não temos ainda a confirmação, começamos hoje os convites, mas é um ato que se pretende muito amplo, ele é um ato com várias entidades da sociedade civil, movimentos sociais, a FENAGE já está em campo aí convidando, inclusive, a AGERT, pessoal dos próprios meios de comunicação social, porque nós entendemos que esse é um momento que nós precisamos aí unir forças para combater esse poder de fogo antiético que as plataformas revelaram possuir. Maravilha. Sedenir, estaremos lá, Sem Fundo vai estar lá, o TRS com certeza, bancários também.
Sedenir, a gente escutando a Eliane, que domina bastante esse tema e não mente, né? Isso aí tá dentro do PL, quem quiser vai lá e vai ler e vai saber que tá de acordo, né? A gente vê que esse projeto é necessário e as pessoas sabem que é necessário se elas forem estudar. Na tua avaliação, nessa batalha, a gente, né, da esquerda, a gente está vencendo ou ganhando? E é possível vencer? Porque ontem ia ter a votação e não foi votado, foi tirado. Inclusive o nosso povo lá disse, olha, não está a conjuntura ideal para votar. Por que na tua avaliação a gente não está vencendo essa batalha? E na tua avaliação é possível vencer? Eu creio que só nós teremos condições políticas e correlação de força para vencer no Congresso se nós conseguirmos fazer uma batalha das ideias na sociedade. Eu creio que nesse momento, no Congresso, como eu falei no início, ainda há o principal espaço do bolsonarismo de organização e é lá que eles estão fazendo esse enfrentamento. Então, dessa consciência, se alguém se colocasse contra publicar mentira, até você dizer, os caras estão fora da casinha. Mas é isso que está acontecendo, né? Eles têm um grupo que estão dizendo, não, nos permite continuar mentindo. Então eu creio que esse é um debate que não vai se resolver só pelo enfrentamento no parlamento, que ele é importante, mas ele é necessário nós vencer esse debate na sociedade. Então isso nós teremos um trabalho que precisa ser enfrentado, né, com os movimentos, as organizações e com todo esse espaço como esse de discussão, para que nós possa ter correlação de força não só para enfrentar esse tema, como vários outros embates que terão à frente político, né? Inclusive a CPI do MST, que nós vamos mais uma vez para ela, mas podem ficar conscientes que não vai ser mais umas que vai impedir o avanço da luta pela reforma agrária e o MST nesse processo de democratização do latifúndio, mas sobretudo na produção de alimentos saudáveis, nesse espaço de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e sem mentira, com a verdade. Então tá, pessoal, esse foi mais um podcast Sem Ponto, uma realização da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região, aqui no Estúdio Hall, com o apoio da Cressol. Aqui ao meu lado, Ciro Ferreira, músico e sociólogo, que vai nos brindar então mais uma vez com uma bela canção para a gente encerrar esse programa. Sinto que há fronteiras que jamais eu vou cruzar e que há maneiras de viver inegociáveis. Pílulas douradas que eu não quero tragar mais, sementes boas, hoje plantas detestáveis. Sei que eu quero estar na metade do mundo que rifa a pele pelo outro meio mundo. Sei que vai doer com uma dor de humanidade separar essa doutrina do meu rumo. A verdade de verdade, a verdade ainda que grite um mentiroso e tem metade bloqueada por um ciclope orgulhoso.